Gênero textual, receita culinária. Os elementos composicionais principais da receita culinária. E a receita culinária, ela só tem 3 elementos principais, que é o título, os ingredientes e modo de preparo. Aqui nós temos uma receita que vai servir como exemplo para explicar esses 3 elementos da receita culinária, esses 3 elementos composicionais. Então vamos lá, aqui está o primeiro, título. Para ser uma receita culinária tem que ter um título. Nesse caso aqui, o título dessa receita é creme de milho, creme de milho. Então, o que é o título de uma receita culinária? O título de uma receita culinária é o resumo, é a síntese de toda a receita culinária. Ou seja, tudo que tem na receita culinária, toda ela vai convergir, vai para a direção do quê? De fazer o que está escrito no título. Nesse caso aqui, creme de milho. Todos os alimentos, todas as porções de alimentos que tem ali, todas as instruções do modo de preparo, tudo aquilo ali vai estar a serviço, com o objetivo de fazer o quê? De se chegar no creme de milho. Então vocês entendem? O título da receita culinária, o nome do alimento que vocês vão fazer que está ali, aquilo ali é o objetivo principal de toda a receita culinária. Vai convergir para ele. Então eu coloquei aqui, o título é a síntese de toda a receita. Síntese é o resumo, ok? Nós já visualizamos num texto real onde tem que ficar o título da receita culinária e o que é o título da receita culinária, a função dela. Agora, o segundo elemento está aqui, O segundo elemento composicional da receita culinária é a parte dos ingredientes, ok? Primeiro é o título, segundo são os ingredientes. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês devem gravar. Devem nunca mais esquecer isso, aprender, né? Não memorizar, mas aprender. O que a gente memoriza, a gente esquece. O que a gente aprende, nós não esquecemos. Então, notem aqui a parte dos ingredientes dessa receita do creme de milho, que é o título. Eu vou ler para vocês aqui, Ingredientes. 1 lata de milho. 1,5 xícara de chá de leite. 1 colher de sopa de manteiga. 1 cebola média ralada, 1 tablete de caldo de legumes, 1 lata de creme de leite e 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Então, notem aqui, toda a parte da receita culinária que é dos ingredientes é escrita em forma de lista, uma embaixo da outra. Não pode ser um texto corrido, ok? A última linha, que é 2 colheres de sopa de farinha de trigo, ele vai para a segunda linha. Mas aí aqui nesse caso não está errado. Aí só o que não pode é escrever o outro ingrediente do lado. Não pode. Vocês estão notando que os números aqui, eles não são escritos de forma por extenso? Tipo aqui, 1 lata de milho. Não está escrito a palavra 1. 1 xícara e meia de chá. Não está escrito 1. Aqui está escrito o número 1, número 1, número 1, número 1. Aqui, 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Não está escrito a palavra 2. Está escrito o número 2. Então, gravem. Ingredientes tem que ser em forma de lista. Segundo, as quantidades têm que ser escritas com números. Não pode ser escrita com palavras, tem que ser números. Outra coisa aqui para vocês aqui nos ingredientes. Não pode ter ponto final. Tipo assim, 1 lata de milho, ponto. Não pode ter ponto. Notem que nessa receita que eu peguei da internet, não tem ponto. Quando você for escrever uma receita culinária, for fazer ali a parte dos ingredientes, não pode ter ponto final depois de cada ingrediente da receita culinária. Joia! Sempre nos ingredientes vai ter alimentos. Os alimentos que vão ser processados, que vão ser
usados para fazer o quê? Nesse caso é creme de milho, né? Então, se é uma receita culinária, sempre nos ingredientes vai ter alimentos. Outra coisa que vai ter nos ingredientes, vai ter as porções. A porção, ó, uma lata é uma porção, uma xícara é uma porção, uma xícara de chá, uma colher de sopa é uma porção, é uma quantidade, porção e quantidade é a mesma coisa. Ó, cebola média é uma porção, porque tem cebola grande, cebola média, faz diferença. Uma lata de creme de leite, colher de sopa, então tem as porções, tem as quantidades também nos ingredientes. E nós aprendemos que existem as unidades de medida de massa. Tipo aqui, ó, uma colher de manteiga. Manteiga, ela é vendida por peso, então é uma medida de massa. Essa colher, quando ela mede manteiga, a colher é uma unidade de medida, nesse caso, de massa, porque manteiga é pesado. E agora aqui, ó, uma colher de sopa de farinha de trigo também. Farinha de trigo, ela é medida em quilos, também é uma medida de massa. Tudo que a sua medida foi líquido é a unidade de medida de capacidade. E tudo que é medido em peso, a unidade de medida é de massa. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu falei. Os ingredientes têm que ser escritos em forma de lista, sem ponto final, e quantidades com número. Agora vamos para o terceiro elemento composicional da receita culinária, que é o modo de preparo. Modo de preparo. Totalmente diferente dos ingredientes. É totalmente diferente. Então vamos lá. É como se os ingredientes fossem um texto, é um tipo de texto em lista, e o modo de preparo é outro tipo de texto, que não é em lista, é um tipo de texto corrido. Ok? Então vamos lá, eu vou ler esse modo de preparo para vocês dessa receita. Então, modo de preparo. No liquidificador, bata o milho e o leite e reserve. Em uma panela, aqueça a manteiga, junte a cebola e refogue um pouco. Adicione a farinha de trigo e mexa rapidamente. Deixe dourar e misture o milho batido com o leite ao caldo. Mexa até dissolvê-lo completamente e cozinhe por cerca de 10 minutos, até obter uma consistência cremosa. Acrescente o creme de leite, mexa e desligue o fogo e tchururu tcharará. Vai estar pronto o quê? Vai estar pronto o creme de milho, que é o objetivo dessa receita culinária. Então vamos lá. Primeira característica do modo de preparo, ele é totalmente diferente dos ingredientes. Por quê? Porque ele é um texto corrido. Aqui não tem ponto final, mas deve ter, tá? Esse texto aqui eles deram uma bobeirinha. No modo de preparo tem ponto final. Lembra que nos ingredientes é um texto em forma de lista. Agora no modo de preparo não, um texto corrido, normal. Outra coisa aqui, o modo de preparo é um texto que ele tem o objetivo de ensinar, de direcionar e de dar uma ordem e de instruir alguém a fazer algo. Ele instrui alguém a fazer algo e, ao mesmo tempo, ele manda a pessoa dizer, ó, faça isso, isso, aquilo, depois esse outro, depois esse outro. Então, a gente chama esse tipo de texto injuntivo, tá? Que não é preciso vocês aprender isso, tá? Só estou falando aqui para quem quiser ampliar. Então, tem um nome para esse tipo de texto que manda a gente fazer alguma coisa, que é o texto injuntivo. E no texto injuntivo, que é o caso do modo de preparo da receita culinária, ele sempre vai ter verbos no imperativo. O que é imperativo? É aquele verbo que manda, que dá ordem. Vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. No liquidificador, bata, tá mandando, ó, bata. Ó, reserve, tá mandando. Aqueça, tá mandando. Junte, tá mandando. Refogue, tá mandando. Adicione, tá mandando. Mexa, tá mandando. Deixe, tá mandando. Misturar, misture, tá dando uma ordem. Mexa de novo, tá dando uma ordem. Cozinhe,
Está dando uma ordem. Acrescente, dando outra ordem. E finalizando aqui, mexa e desligue. Então, vocês notaram? Então, é obrigatório um modo de preparo, que é o terceiro elemento composicional da receita culinária, o modo de preparo ele tem que ser escrito dessa maneira. Um texto corrido, um texto injuntivo que manda fazer, então aquele texto ali vai ser alguém mandando alguém fazer uma coisa, instruindo, ensinando e mandando. Faz assim e faça, e vai mandando. E o que é que o modo de preparo vai usar? Ele vai usar os ingredientes. Então, toda a ordem que ele vai mandar através daquele texto injuntivo, com aqueles verbos no imperativo que é para mandar, ele vai usar os alimentos nas medidas corretas que estão nos ingredientes, e ali no modo de preparo, naquele texto corrido ali, ele vai mandar fazer passo a passo. Então, ele tem que ser escrito em forma de texto, um texto corrido, como eu mostrei. Ele expressa a ordem em juntivo, como eu falei para vocês, e os verbos no imperativo, que é aquele verbo que manda, né? Faça, mexa, bata, tá? Aquilo que eu ensinei para vocês. Qual é a função social da receita culinária? Sua função social é ensinar a preparar algum alimento. Então é isso. Para que serve? Para que está na sociedade a receita culinária? Para que ela serve? Ela serve para ensinar a preparar algum alimento. Seja um prato quente, um prato frio, seja uma salada, seja um suco. Se a gente quer fazer isso e nós não sabemos, então nós vamos recorrer a quê? Recorrer a uma receita culinária. Ou se a gente inventou um tipo de prato, de salada, de sobremesa, e a gente quer vender essa ideia, ou quer dar essa ideia para alguém, aí eu penso, poxa, que formato de gênero textual que eu vou fazer para repassar essa minha ideia? É a receita culinária. Suportes textuais da receita culinária. O que é que significa suportes textuais? Suportes textuais é onde que fica esse tipo de texto, que nesse caso aqui é a receita culinária. Onde ele está? Ele está presente onde? Em que suportes textuais? Vou mostrar para vocês. Meu Deus! Olha aqui. E pode ter mais, tá? Eu coloquei esses aqui, ó. Então, a receita culinária, ela está nos livros de receita, nos jornais impressos, tá? Revistas, embalagens de produtos. Ó, embalagem de produtos é interessante. Quando acabar essa aula, se você tiver curiosidade, vai lá e olha na embalagem de produto de alimentos, para ver se na maioria delas não tem uma receita culinária. Tem, vai ter uma receita culinária, tá? Porque aí é a esperteza deles. Porque vamos supor, se é um tipo de alimento, eles vão colocar lá na embalagem, no rótulo da embalagem, uma receita culinária, onde nos seus ingredientes vai ter aquele produto que está ali naquela embalagem. Depois vocês podem até notar isso. Vai estar na internet. Hoje a maneira mais fácil da gente encontrar qualquer receita culinária é na internet. Mas também tem nos programas de TV, tem nos programas de rádio. E também aqui, ó, importante aqui, ó, na oralidade entre amigos e familiares. Na oralidade, não é uma receita culinária em forma escrita. Não, é de forma oral, por isso que eu coloquei oralidade. É quando a mãe passa para a filha, para o filho, ou o pai passa para o filho, para a filha, entre os parentes, entre os amigos, e eles falam uma receita na oralidade. Então, isso existe. O rádio também. O rádio é na oralidade, só que não é entre pessoas, né? E na TV nós vimos e ouvimos também. Não é num texto escrito. Ok? A receita culinária está presente nas esferas familiar, doméstica, gastronômica, escolar e acadêmica. Vê que legal, gente. O que é esfera? Aqui, quando a gente fala em esfera, esfera é uma parte da sociedade, é um grupo da sociedade.
Então, assim, ó, a receita culinária, ela está na esfera familiar, ok? Qual é a família que o pai ou a mãe ou um parente, a avó, não tem receitas e todo dia fazem essas receitas, aplicam, preparam essa receita para a gente comer? Então, está lá presente na esfera familiar. Também quem, vamos supor, uma pessoa que trabalha, que é cozinheira, que trabalha na casa de alguém, ela também, como cozinheira na casa de alguém, ela se vale da receita culinária para fazer comida para os patrões. Então está na esfera doméstica. Gastronômica. Gastronômica são os restaurantes. Restaurantes, cozinhas industriais, que fazem comida para vender para empresas, para trabalhadores. Então, ali é a esfera gastronômica. Lá nos restaurantes, cada comida daquele suco, salada, comida lá que eles fazem por causa da receita culinária que eles têm de cada prato que eles vendem ali. Na esfera escolar, é o que nós estamos fazendo agora. Ele está presente na esfera escolar, a receita culinária, justamente para ensinar isso que eu estou ensinando para vocês. E a última aqui, ó, na esfera acadêmica. Aí eu quero chamar a atenção aqui de vocês. A esfera acadêmica é na universidade. Quem tiver potencial para chegar numa esfera acadêmica, na universidade, e ter a paixão que gostar de pôr em prática receitas culinárias, lá na universidade pode fazer um curso de gastronomia. Ok? Isso que a gente está estudando aqui pode ser até o teu futuro profissional. Você pode ser uma pessoa muito famosa e muito bem sucedida se você quiser, se você gostar e tiver aptidão para essa área.